A Terra não vai explodir, ela vai ferver até perder os oceanos. Quando o planeta ficar quente demais para a água, o fim do mundo não vai parecer um filme de desastre. Não vai ter explosão, meteoro gigante ou céu em chamas de um dia para o outro. O que vai desaparecer primeiro é algo que hoje parece infinito: os oceanos. E a verdade mais incômoda é que isso não acontece por culpa de guerra, tecnologia ou erro humano. A causa é muito mais simples e muito mais assustadora. A nossa própria estrela está mudando, devagar, em silêncio. E esse processo já começou. Neste vídeo, você vai entender como a Terra sai de um mundo azul, cheio de mares, para se tornar um planeta seco, quente e quase irreconhecível. Vamos passar da física simples do aquecimento ao exemplo real de um planeta já destruído pelo calor, misturar ciência séria com cenas de filmes e chegar à resposta direta: quando e por que a Terra fica quente demais para a água. Quando você olha para o céu, o Sol parece sempre igual, não é? Mesmo disco, mesmo brilho, mesma rotina diária, mas isso é uma ilusão criada pela nossa vida curta. Em escalas cósmicas, essa estrela está mudando de forma lenta e implacável, acumulando energia e empurrando a Terra para fora da zona confortável. O Sol é um reator de fusão nuclear, onde o hidrogênio do núcleo é comprimido até virar hélio e liberar uma quantidade enorme de energia. Com o passar dos bilhões de anos, esse núcleo de hélio vai ficando mais denso e mais quente. Isso faz a fusão ficar mais eficiente. E o resultado é simples: o Sol brilha cada vez mais forte. Desde o nascimento do sistema solar, o Sol já ficou bem mais luminoso. Esse aumento pode parecer pequeno quando você pensa em uma lâmpada, mas para um planeta inteiro é a diferença entre um mundo ameno e um forno em aquecimento lento. E o mais inquietante é que essa curva de brilho continua subindo, sem nenhuma intenção de parar. E o problema é que, quando esse processo ultrapassa um certo limite, não existe tecnologia capaz de esfriar um planeta inteiro. Não dá para colocar a Terra na sombra. Ela está presa à mesma estrela que alimenta a vida e um dia começa a cobrar, lá com juros de calor. Existe um conceito-chave aqui. A zona habitável é a faixa de distância em torno de uma estrela onde a água pode permanecer líquida na superfície de um planeta. Água líquida é quase sinônimo de vida como a gente conhece. À medida que o Sol fica mais brilhante, essa zona habitável se desloca para mais longe, como se a faixa segura estivesse escapando da nossa órbita. Visto de perto, isso é como morar em uma casa em que alguém aumenta o termostato alguns décimos de grau a cada 1.000.000 de anos. Ninguém percebe a mudança de um dia para o outro, mas o sistema inteiro vai acumulando calor. Esse aumento suave, porém constante, é o empurrão invisível que prepara o cenário para algo bem mais assustador. O momento em que a água passa de aliada da vida a vítima do próprio Sol. A Terra só é habitável porque vive em um equilíbrio delicado. Parte da energia do Sol entra, parte volta para o espaço. Quando essa balança funciona, temos oceanos líquidos, atmosfera estável e clima onde a vida consegue respirar. Mas basta mexer um pouco demais esse fluxo de energia para o planeta, começar a acumular calor como uma estufa trancada ao meio do dia. Quando a superfície esquenta, mais água dos oceanos, rios e solos evapora e sobe para a atmosfera. Esse vapor d'água não é inocente. Ele é um dos gases de efeito estufa mais eficientes que existem, capaz de aprisionar a radiação que a Terra tenta emitir de volta para o espaço. Mais vapor significa mais calor retido. E mais calor gera ainda mais vapor. Esse ciclo cria um efeito dominó perigoso. Em condições normais, nuvens e chuvas ajudam a devolver equilíbrio ao sistema. Mas, quando a energia que entra supera demais a energia que sai, a atmosfera começa a trabalhar contra o planeta. Em vez de deixar o calor escapar, ela passa a funcionar como um cobertor cada vez mais grosso em volta de um mundo que já está suando. Os cientistas chamam os estágios extremos desse processo de estufa úmida e estufa descontrolada. Na estufa úmida, a atmosfera fica tão carregada de vapor que a parte alta do ar, a estratosfera, começa a receber água em quantidades perigosas. Esse detalhe é crucial, porque ali em cima, a radiação do Sol consegue quebrar as moléculas de água com muito mais facilidade. Quando essa quebra acontece, o hidrogênio, que é muito leve, escapa para o espaço e o oxigênio reage com a superfície
ou com outros gases. Aos poucos, o planeta vai literalmente perdendo água para o vazio. O que começa como um aquecimento lento vira um processo de vazamento de oceanos quase impossível de reverter. Mesmo que alguém tentasse esfriar a Terra com tecnologia avançada, o mais inquietante é que os modelos climáticos mostram um ponto de não retorno. A partir de certo nível de energia solar, não importa quantas nuvens se formem ou quão claro o planeta fique, o sistema simplesmente não consegue mais liberar calor suficiente. É como se a Terra entrasse em modo forno e o botão de desligar deixasse de responder. Quando se fala no fim da habitabilidade da Terra, muita gente imagina um amanhã apocalíptico, mas a realidade trabalha com uma linha do tempo de centenas de milhões a bilhões de anos. Isso não torna o processo menos assustador, só o deixa mais traiçoeiro, porque o planeta muda devagar demais para qualquer civilização perceber o quadro completo. Os modelos atuais indicam que em cerca de 1 bilhão de anos, o aumento do brilho solar será suficiente para empurrar a Terra para um estado de estufa úmida. Nessa fase, a atmosfera começa a reter muito mais vapor d'água, e a estratosfera, que hoje é seca, passa a receber quantidades significativas de água. É aí que o vazamento silencioso dos oceanos realmente começa. Entre aproximadamente 1 e 1,5 bilhão de anos à frente, a perda de água para o espaço se torna irreversível. A cada milhão de anos, uma fração maior dos oceanos se transforma em vapor, sobe, é quebrada pela radiação e perde hidrogênio para o vazio. A princípio, o planeta ainda parece azul, mas a tendência é clara. O estoque de água líquida está sendo drenado. Em escalas de 1 a 2 bilhões de anos, essa sequência leva ao colapso quase completo dos mares. Sem oceanos profundos para armazenar calor e distribuir energia, o clima entra em um regime caótico. Áreas antes moderadas podem virar desertos incandescentes, e qualquer forma de vida complexa, como plantas e animais, enfrenta um ambiente que ultrapassou seus limites biológicos. O detalhe que muita gente ignora é que esse fim da habitabilidade acontece muito antes de o Sol virar uma gigante vermelha. A estrela ainda estará em sua fase considerada normal, parecendo tranquila para qualquer observador leigo. Mas para quem vive na superfície da Terra, o planeta já terá cruzado o limite em que mares, rios e nuvens familiares podem existir como hoje. Alguns estudos sugerem que, em cenários mais otimistas, mudanças na cobertura de nuvens e na circulação atmosférica podem atrasar um pouco esse destino, estendendo a habitabilidade de superfície. Mesmo assim, o final é o mesmo. Mais cedo ou mais tarde, a água líquida deixa de ser uma presença estável na superfície do mundo azul. Enquanto isso, nos estágios finais, sobreviveriam apenas organismos extremamente resistentes, possivelmente enterrados no subsolo ou em nichos protegidos. A Terra, então, deixa de ser um planeta de oceanos e florestas e passa a ser um mundo de calor, rocha e poucos refúgios microscópicos. E isso ainda é só uma parte da história, porque existe um vizinho cósmico que já trilhou um caminho parecido. E se você acha que isso é só teoria, existe um planeta que já passou por um caminho assustadoramente semelhante. Para enxergar o futuro extremo da Terra, não precisa inventar um cenário do zero. Basta olhar para um mundo vizinho que hoje é um inferno de calor, mas que pode ter começado bem diferente. Esse planeta tem praticamente o mesmo tamanho da Terra e densidade parecida. Em muitos aspectos é como uma irmã do nosso mundo, só que um pouco mais próxima do Sol. Essa pequena diferença de distância, somada à evolução da estrela, foi suficiente para desencadear um efeito estufa descontrolado que transformou um candidato a mundo habitável em um forno permanente. Hoje, a superfície desse planeta passa facilmente dos 400 graus Celsius. A atmosfera é espessa, dominada por dióxido de carbono, com nuvens tóxicas e uma pressão tão alta que esmagaria uma sonda em poucas horas. Nada disso aconteceu de um dia para o outro. Foi o resultado de um acúmulo gradual de calor e da perda quase total da água para o espaço. Um dos detalhes mais reveladores é a proporção de hidrogênio pesado na atmosfera. Essa versão mais pesada indica que o planeta perdeu enormes volumes de hidrogênio leve ao longo do tempo. Em outras palavras, muita molécula de água foi quebrada e parte dela escapou para sempre. É como se os antigos oceanos tivessem evaporado e sido apagados da história.
Modelos climáticos recentes sugerem que esse mundo pode ter mantido um clima ameno durante centenas de milhões de anos, antes de cruzar o ponto de não retorno. Se isso for verdade, ele não nasceu condenado. Foi empurrado para o abismo climático por uma combinação de posição orbital e evolução do Sol. Esse passado possível deixa uma mensagem incômoda. Dois planetas quase gêmeos podem ter destinos completamente diferentes, dependendo de detalhes sutis na quantidade de energia que recebem da estrela. A Terra, por enquanto, teve sorte, mas essa sorte está ligada ao mesmo Sol que um dia vai empurrar o nosso planeta para uma rota muito parecida. Na divulgação científica, esse mundo é mostrado como um aviso visual. De um lado, a Terra azul, com nuvens e oceanos. Do outro, um globo coberto por nuvens densas e superfície infernal. A mensagem é simples. Planetas rochosos não precisam explodir para morrer. Basta cruzar um limite climático invisível e nunca mais voltar. À medida que o Sol continua a aumentar de brilho, a Terra entra em um regime de aquecimento lento, porém constante. No começo, a mudança parece apenas um clima mais quente, mares um pouco mais rasos, ondas de calor mais frequentes. Mas em escalas de centenas de milhões de anos, essa tendência empurra o planeta para um estado em que a água líquida se torna cada vez mais rara. Com mais energia entrando do que saindo, os oceanos começam a evaporar em ritmo crescente. A atmosfera carrega mais vapor, a cobertura de nuvens muda e o balanço térmico sai do ponto ideal. Em vez de funcionar como um sistema de resfriamento global, o ciclo da água passa a alimentar o aquecimento, prendendo calor onde antes havia equilíbrio. Sem oceanos profundos, atuando como reservatórios de calor, a superfície da Terra fica mais vulnerável a extremos. Regiões que hoje têm climas moderados podem se transformar em desertos escaldantes. A diferença entre dia e noite, entre estação seca e chuvosa, perde o padrão que conhecemos. Para qualquer forma de vida complexa, é como tentar sobreviver em um planeta que mudou de regras sem aviso. Com o tempo, processos que dependem da água, como o desgaste químico das rochas e partes do ciclo do carbono, entram em colapso. Sem esses mecanismos, o dióxido de carbono se acumula de forma diferente e a própria atmosfera muda de composição. O resultado é um mundo com ar mais espesso, céu estranho e uma superfície que lembra uma versão menos extrema daquele planeta infernal vizinho. Em um estágio avançado, a Terra deixa de ser um planeta de mares e nuvens familiares e passa a ser um globo árido, com poucos bolsões residuais de água e talvez apenas alguns nichos habitáveis. É nesse ponto que a comparação com a ficção ganha outra cor, porque muitos filmes já imaginaram mundos secos e hostis, mas quase nunca mostram o detalhe mais assustador. Esse tipo de cenário pode nascer de um processo perfeitamente natural. Em algumas histórias pós-apocalípticas, o planeta não desaparece. O que some é a capacidade de sustentar uma civilização complexa. A paisagem é de desertos intermináveis, poeira, calor e pessoas brigando por cada gota. Essa estética exagera o ritmo, mas acerta em cheio o medo de um mundo onde a água deixou de ser garantida. Na realidade, um planeta que caminha para a seca extrema não perde tudo em poucas décadas. Os mares recuam, lagos desaparecem, rios se tornam sazonais. Cidades inteiras precisariam migrar em busca de regiões ainda suportáveis. Em escalas longas, chega um momento em que não existe mais para onde ir. O planeta continua ali, mas o mapa de lugares habitáveis encolhe até quase sumir. O que a ficção faz, comprimindo tudo em uma vida humana, a física distribui em milhões de anos, mas o resultado final é parecido. Menos água significa menos regulação térmica, e menos regulação térmica significa um clima mais extremo e imprevisível. Em um cenário assim, qualquer forma de vida que depende de estabilidade, como nós, passa a viver sempre à beira do limite. Em uma cena famosa de ficção científica, uma equipe pousa em um planeta coberto por um oceano raso, aparentemente tranquilo. De repente, o horizonte começa a se mover, revelando uma onda gigantesca, lenta e implacável. A mensagem é clara: aquele mundo não perdoa nenhum erro. Na realidade, a Terra quente demais para a água não teria um mar raso com ondas colossais causadas por gravidade extrema, mas algo ainda mais perturbador. Em vez de uma única parede de água,
os oceanos inteiros se transformariam em vapor ao longo de milhões de anos, até não sobrar mais superfície líquida. O planeta vira uma panela fechada, e o céu, um aviso tardio. O ponto em comum entre a ficção e a ciência é a sensação de ambiente traiçoeiro. Em ambos os casos, você pisa em um mundo que parece familiar, mas esconde um limite físico que não pode ser ultrapassado. Quando a temperatura média global passa de certos valores, não existe tecnologia atual capaz de resfriar um planeta inteiro. O jogo deixa de ser local e passa a ser cósmico. Se você já viu cenas de mundos hostis em filmes famosos, saiba que a realidade pode ser ainda mais estranha. Em vez de efeitos especiais, explosivos. O que a física descreve é uma mudança quase invisível de geração em geração. Até que um dia, olhar para o céu não seja mais ver nuvens, e sim um manto espesso de vapor que anuncia o fim dos mares. Muitas histórias de cinema adoram comprimir o fim de um planeta em poucas horas. O céu escurece, a crosta racha, tudo acontece em tempo de roteiro. É dramático, mas não combina com a forma como o universo costuma trabalhar. O que a ciência mostra para a Terra é um fim lento, quase educado, que se desenrola enquanto várias espécies surgem e desaparecem sem notar o quadro completo. Curiosamente, a ficção acerta em outra camada, a sensação de que o ambiente deixou de ser um lar. Mundos secos, cidades soterradas em poeira, pessoas disputando recursos básicos, são metáforas exageradas de algo que em escala geológica é muito real. Quando a água líquida deixa de circular, a vida complexa perde o principal suporte climático que permite sua existência. E é exatamente por isso que esse fim é mais perigoso do que qualquer explosão cinematográfica. Ele não depende de um único evento dramático, depende de um acúmulo silencioso de calor, que transforma lentamente um mundo habitável em um cenário que nenhuma civilização conseguiria reverter. A ciência, por sua vez, não entrega um grande momento de clímax visual, e talvez isso seja o mais assustador. Não há um dia exato em que alguém possa dizer que a Terra morreu. O que existe é uma sequência de pontos de não retorno, desde a estufa úmida até o desaparecimento dos oceanos, cada um apertando um pouco mais o cerco em volta da biosfera. Tudo isso coloca a Terra em uma posição curiosa entre o espetáculo e o silêncio. De um lado, sabemos que o planeta não vai explodir em um único evento. Do outro, entendemos que a habitabilidade tem prazo de validade, mesmo que ele não caiba em calendários humanos. E é justamente nesses intervalos de tempo imensos que surgem os maiores mistérios ainda em aberto. Apesar de tantos modelos e cálculos, ainda existem dúvidas importantes sobre quando a Terra cruza exatamente o ponto de não retorno do efeito estufa descontrolado. Estudos diferentes apontam para algo em torno de 1 a mais de 1,5 bilhão de anos no futuro. Dependendo de detalhes sobre nuvens, poeira em suspensão e circulação global, nuvens, por exemplo, podem refletir parte da luz solar de volta para o espaço, ajudando a resfriar o planeta, mas também podem aprisionar calor, dependendo da altitude e do tipo. Pequenas variações nesses comportamentos podem atrasar ou acelerar o início da estufa úmida. Por isso, simular com precisão o futuro distante do clima da Terra é um desafio até para supercomputadores. Outro mistério está em quanto tempo formas de vida extremófilas, aquelas que suportam condições brutais, podem sobreviver em nichos escondidos. Talvez micro-organismos subterrâneos ou em bolsões rochosos durem muito além do fim dos oceanos de superfície. Isso levanta uma questão intrigante. Por quanto tempo um planeta ainda é considerado vivo quando só restam micróbios resistentes no escuro? Essas incertezas não diminuem a conclusão principal, mas abrem espaço para algo ainda mais profundo. Entender que a habitabilidade nunca foi garantida. A Terra parece estável na escala de uma vida humana, mas em escalas cósmicas está passando por um ciclo com começo, meio e fim. E é justamente esse entendimento que muda a forma como olhamos para o próximo grande limite da nossa história planetária. Esse é só um dos limites invisíveis que a Terra vai cruzar no futuro. Se você quiser acompanhar até onde essa história vai, vale a pena ficar até o fim e voltar para os próximos capítulos dessa série sobre o destino do nosso planeta. Agora vem a parte em que tudo o que você ouviu sobre o fim lento da água na Terra se conecta com o próximo limite, o momento em que a atmosfera começa, ela própria, a escapar para o espaço. Antes de chegar lá,
Me conta, você teria mais medo de um fim rápido, em explosão, ou desse fim silencioso, em que os oceanos evaporam e o planeta continua existindo, só que vazio de vida complexa? Deixa sua resposta nos comentários. Se esse tipo de viagem pelo futuro do sistema solar faz sentido para você, aproveita agora para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso mostra para a plataforma que esse conteúdo científico sombrio sobre espaço, planetas e destino da Terra merece alcançar mais pessoas curiosas como você. No próximo episódio, vamos dar um passo além. Quando a atmosfera começar a vazar, o que acontece com a vida na Terra? O que permanece preso ao chão? O que escapa para o espaço? E qual é o verdadeiro ponto sem volta para um planeta que perde o próprio ar? Você não vai querer ficar de fora dessa próxima parte da história.